Dia, nono ano, página 360 a 369. Iremos agora iniciar o estudo de termologia, que evidencia os fenômenos de energia térmica. Foi aprendido de forma empírica o conceito de quente, frio, gelado, morno, entre outros. Esses conceitos dependem de um contato inicial e das condições em que o observador estava antes do contato. A termometria é a responsável por padronizar de forma mais exata esses conceitos. A temperatura. Os materiais em si são constituídos por partículas que estão em contínuo movimento. Entende-se que temperatura seja uma grandeza que mede a maior ou menor intensidade dessa agitação térmica. Mais frio, menor o movimento. Mais quente, maior o movimento. A sensação térmica que normalmente temos quando entramos em contato com outro corpo é o fenômeno utilizado de maneira rudimentar para expressarmos frio, morno e quente. Como a agitação molecular não pode ser aferida diretamente, teremos que medir a temperatura de um corpo de forma indireta. Para isso, utilizamos um dispositivo chamado de termômetro, que após permanecer em contato com o corpo, irá apresentar a mesma temperatura. No termômetro, algumas grandezas, como volume, pressão, resistência elétrica, etc., irá se corresponder com algum valor da temperatura. O conceito de temperatura está presente em muitos lugares do nosso dia a dia. Um bom exemplo é a temperatura corporal. O homem apresenta certa temperatura no seu interior. Quando fugimos da temperatura ideal, poderemos ser afetados, criando assim algum problema para a saúde. Por exemplo, a hipotermia acontece quando o corpo possui uma temperatura muito elevada, ou a hipotermia, que acontece quando o corpo possui uma queda brusca de temperatura. O equilíbrio térmico é o estado no qual dois ou mais sistemas físicos possuem a mesma temperatura. Vamos imaginar dois sistemas diferentes, um em alta temperatura e o outro em baixa. Quando colocamos em contato, veremos que a temperatura de cada um dará com o passar do tempo, até encontrar uma temperatura igual para os dois sistemas, ou seja, equilíbrio térmico entre os dois. Pontos fixos fundamentais. Nós iremos adotar alguns pontos que irão facilitar correspondência na hora da medição da temperatura, que é a fusão, que é o ponto de gelo, que é o ponto correspondente à temperatura do gelo que está se transformando em água. E ebulição, que é o ponto de vapor. Esse ponto corresponde à temperatura da água que está se transformando em vapor sobre a pressão normal. Escalas termométricas usuais. A escala termométrica mais utilizada no Brasil é a escala Celsius, antigamente denominada de centesimal ou centígrada, desenvolvida pelo astrônomo sueco Andrew Celsius. Celsius escolheu como primeiro ponto fixo a temperatura de fusão do gelo, que é 0 grau, a qual atribuiu o valor de 0 graus Celsius. Como segundo ponto fixo, escolheu a temperatura da fusão da água, a qual atribuiu o valor de 100 graus Celsius. Essa escala é dividida em 100 partes iguais. Nos países de língua inglesa, é comum a utilização da escala Fahrenheit, desenvolvida pelo físico e inventor alemão Daniel Fahrenheit, que escolheu para os pontos fixos de sua escala os valores de 32 para o ponto de gelo e 212 para o ponto de vapor. Essa escala é dividida em 180 partes iguais e cada um representa a unidade grau Fahrenheit. Outra escala muito utilizada na literatura científica, que aliás é a unidade padrão para a temperatura do Sistema Internacional, é a escala Kelvin, ou escala absoluta, que foi desenvolvida pelo físico escocês William Thomson Kelvin, mais conhecido como Lord Kelvin. A temperatura de 0 Kelvin corresponde ao grau de agitação térmica nula das moléculas e é chamado de zero absoluto. Nas escalas Celsius e Fahrenheit, esse ponto corresponde a menos 273,15 graus Celsius e menos 459,67 graus Fahrenheit, respectivamente. Devido à existência de várias escalas termométricas, podem ocorrer algumas confusões durante a leitura de uma escala qualquer, por uma pessoa acostumada a uma outra escala. Então, nós podemos ver que a temperatura precisa realizar a conversão de escala, passando de Celsius para Fahrenheit ou de Celsius para Kelvin e vice-versa. Trocas de calor.
Vamos imaginar energia térmica e calor. Como já sabemos, os corpos têm moléculas que estão em movimento contínuo. Se estão em movimento, possuem energia, e essa energia é chamada de energia térmica. O estado de energia térmica varia dependendo do corpo no qual entra em contato. É a temperatura medida de nível de agitação térmica das partículas ou medida de nível de energia térmica média por partícula de um corpo ou sistema físico. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Pelo fato de um corpo esquentar ou esfriar outro, entende-se que a energia térmica se transfere. Em outras palavras, essa energia está em trânsito, recebendo o nome de calor. Calor é uma forma de energia em trânsito determinada pela diferença entre temperaturas de dois sistemas diferentes. Agora, nós vamos falar sobre trocas de calor. Vamos imaginar dois corpos esféricos inicialmente isolados, A e B, nos quais a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Um certo instante, os corpos serão retirados do isolamento e colocados em contato conforme a figura. Iremos verificar que ocorre transferência de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que ambos apresentem a mesma temperatura, chegando ao equilíbrio térmico. Mudanças de fase. Iremos estudar as mudanças físicas que em substância pode apresentar basicamente a matéria. Pode aparecer na natureza em 3 estados fundamentais, chamados de sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é caracterizado por grande força de coesão entre as moléculas, dessa forma possui volume bem definido. No estado líquido teremos volume definido, mas uma forma variável, que dependerá do recipiente no qual o líquido estiver contido. Isso acontece em virtude de forças de coesão entre as moléculas serem menos intensas. O estado gasoso, as forças de coesão praticamente não existem. Dessa forma, no estado gasoso, não tem nem volume nem forma definida. A substância ocupa todo o espaço definido. É intuitivo entender que quando um cubo de gelo é colocado em uma panela, teremos o gelo passando para o líquido quando inserido calor. Caso o calor continue a ser fornecido, ele passará de líquido para gasoso. Tudo isso acontece com o tempo e através de variação de temperatura. Essa transformação de estado é chamada de mudança de fase. Cada mudança de fase possui um nome específico. Aquelas que recebem calor são chamadas de endotérmicas, enquanto aquelas que perdem calor são as exotérmicas. Abaixo segue uma imagem com mudanças, né? Nós vemos que a fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação. Calor sensível e calor latente. Um corpo, ao receber ou ceder calor, pode apresentar variações de temperatura ou mudança de fase. Cada uma dessa situação receberá um nome específico. Quando o calor somente modificar a temperatura, é chamada de calor sensível. Quando o calor somente muda o estado de agregação, é chamado de calor latente. Condução térmica consiste em uma transferência de energia de vibração entre moléculas que constituem o sistema. Isso acontece quando ocorre contato direto com o fornecedor de calor e o material que recebe calor. A convecção térmica é a propagação que ocorre nos fluidos, líquidos, gases e vapores, em virtude de uma diferença de densidade entre as partes superior e inferior do fluido. Dessa forma, se um líquido contido em um recipiente for aquecido pela parte inferior, perceberemos que subirá. Então, a parte aquecida ficará menos densa e, consequentemente, subirá, né? Em contrapartida, a parte superior, que está mais fria e menos densa, descerá. Esse movimento ficará se repetindo enquanto for fornecido calor. Esse fenômeno caracteriza o que chamamos de corrente de convecção. Com o conceito de convecção formados, podemos entender o motivo pelo qual o congelador de uma geladeira é situado na parte superior. A formação de ar frio na parte superior permite que o ar desça e resfrie parte de baixo também. A radiação térmica é considerada uma transmissão de energia entre sistemas, sem que haja contato físico entre eles. São realizadas por raios infravermelhos, que são ondas eletromagnéticas. 2 ideias que estão relacionadas à radiação térmica são a absorção e a reflexão. Cores mais claras absorvem